Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça em torno de 12 minutos que trata de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é uma referência ao sindicalismo brasileiro, ao movimento sindical, também ao mundo político, pela sua história, pela sua trajetória, pelo seu conhecimento e pela sua postura. É o advogado Almir Pazianotto. Doutor Almir, que foi também secretário do Trabalho no Estado de São Paulo, ministro do Trabalho e presidente do TST. Doutor Almir tem um projeto sobre custeio sindical. A grande aflição do sindicalismo hoje, afora o desemprego, é como é que vai sobreviver mediante a nova lei trazida pela reforma trabalhista. Acabou o imposto sindical e o custeio ficou muito difícil para as entidades. Doutor Almir, por que o senhor decidiu pensar e elaborar um conteúdo a esse respeito? Decidi porque eu conhecia a vida sindical como advogado antes de 64. E durante muitos anos, as entidades dependiam da mensalidade voluntária do filiado e também do velho imposto sindical, obrigatório, pago uma vez por ano, tarifado. Sabia-se o valor, né? E sabia-se também, a lei determinava, embora não fosse cumprida, a destinação a ser dada ao dinheiro arrecadado compulsoriamente. A mensalidade é paga pelo associado. Sim. A contribuição é paga pela categoria, que compreende associados e não associados. Vamos partir da raiz dessa questão. Diz a Constituição de 88, como disseram todas as constituições democráticas, que é lícita a possibilidade de associação para fins regulares, excetuado a associação paramilitar. Isso pertence aos direitos e garantias fundamentais da Constituição. Correto. E o artigo 8º da Constituição reitera esse princípio, mas para o mundo sindical, dizendo: é livre a associação profissional sindical, observado o seguinte: a Constituição de 88 manteve o imposto sindical. Tá. Não eliminou, não extinguiu, não tornou voluntário. Manteve a lei, aquilo que está na CLT sobre o imposto sindical. Tá. Mas instituiu uma contribuição para custeio do sistema confederativo. Que é o inciso 4º. Que é o inciso 4º do artigo 8º. O que houve com a promulgação da Constituição? O mundo sindical não entendeu bem o alcance desse dispositivo e passou a incidir no abuso em matéria de cobrança. Tá. O que provocou duas reações. Uma do TST, quando eu ainda era ministro, através de um precedente normativo, e outro através do Supremo Tribunal Federal, mediante uma súmula vinculante. Tanto o TST como o Supremo decidiram que o sindicato não pode cobrar algo não previsto em lei, a não ser dos associados. Sim. Em outras palavras, poderia cobrar o imposto sindical, porque é previsto em lei, mas não poderia instituir uma contribuição de qualquer natureza obrigatória para o não associado. Sim. Com a reforma trabalhista... E fim do imposto sindical, praticamente. Com a reforma trabalhista, que converteu a contribuição obrigatória em voluntária, ninguém mais pagou. Certo. Ninguém mais quis pagar. Nós temos que entender que o recolhimento, seja do imposto sindical, seja da contribuição confederativa, seja da taxa assistencial, é feito através do empregador. Porque o empregado, ele não vai sair da sua casa
para ir até os sindicatos, sobretudo numa cidade como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, para pagar. Então, a receita, após a reforma trabalhista, caiu abruptamente. Muitos setores de administração de recursos humanos colaboraram para isso, Sim. porque não quiseram mais intermediar. Pelo contrário, fizeram de tudo para que o trabalhador não recolhesse dinheiro. Estimularam as cartas de oposição. Estimularam, imprimiram. O projeto que eu imaginei, ele apenas regulamenta o inciso 4º. Tá. A Constituição, toda ela, depende de regulamentação. Sim, sim. Participação nos lucros, por exemplo. Correto, correto. Há regulamentações que estão na CLT e foram recepcionadas, e há regulamentações que não estão na CLT, Fundo de Garantia, participação nos lucros, por exemplo, que dependeram de uma regulamentação externa. Sim, sim. A ideia é fazer uma regulamentação autônoma, por lei, aprovada na Câmara e no Senado, da forma e do valor dessa contribuição confederativa, para custeio do sistema confederativo. Certo. Nós teremos que determinar limites, Sim, sim. não é? Uma vez por ano, é a minha proposta. Tá. O valor, um percentual módico relativamente àquilo que o trabalhador ganha. Tá. Não é? Esse percentual pode ser discutível pelos sindicatos, olha, 3%, 5%, 10%, e o projeto vai se acomodar àquilo que a maioria decidir. Tá. O que não me parece possível é tentar instituir isto, um recolhimento dessa natureza, 10 vezes por ano, 12 vezes por ano. Porque ele é inconfundível com a mensalidade voluntariamente paga. Sim, sim. Ele será uma espécie de sucedâneo do imposto sindical que deixou de ser pago, Entendi. regulamentado por lei, descontado pelo empregador. E como diz a norma constitucional, não dos trabalhadores, mas da categoria, Sim, sim. de toda a categoria profissional. Então, dos metalúrgicos, dos químicos, dos tecelões, dos motoristas e assim por diante, não é? Dos bancários. É um projeto que não tem pretensões, Franzinho, de ser uma obra perfeita e acabada. Sim. Porque eu não me beneficio dele. Não tenho nada. Estou fazendo para os outros. Quero submetê-lo à discussão dos sindicatos. Agora, doutor Almir, o senhor até me passou o texto, que eu não tive tempo de ler e entender, até porque sou leigo. Como é que será o encaminhamento? Primeiro para os sindicatos, aí se elabora um texto, digamos assim, de entendimento unitário, e aí se encaminha para um deputado, para um senador. Qual é o, digamos, caminho de fazer esse projeto andar? Franzinho, em primeiro lugar, eu considero que ele não tem condições de ser um texto unitário. Eu conheço a fragmentação do movimento sindical, né, a pulverização. Deverá ser aprovado em São Paulo. Sim. Aprovado em São Paulo, ele vai servir para o Piauí, para o Mato Grosso. As coisas têm que nascer em São Paulo. Entendi. Havendo um certo consenso em São Paulo, nós transformamos isso oficialmente num anteprojeto do movimento sindical. Tá. O ideal é que fosse um projeto do governo, porque os projetos do governo têm muito mais possibilidade de aprovação no Poder Legislativo. Sim. Se não for um projeto de governo, que seja pelo menos um projeto de bancada, Tá. ou de algumas bancadas. Sim. Sim. Porque, como projeto de um deputado, ele morre no berço, Tá. Tá. até por uma questão de vaidade. Sim, sim. Quem não for o autor do projeto não vai ficar muito interessado. Claro. Então nós precisamos de um projeto de bancada. Agora, o fundamental nisso é que o movimento sindical paulista, se possível com a ajuda do Rio de Janeiro, se possível com a ajuda do Paraná,
mas que o movimento sindical paulista encampe esse ou um outro projeto. Tá. Se não for esse, outros. Mas sempre partindo da regulamentação do inciso 4º. Sim, sim. É o inciso 4º que vai dar legitimidade ao projeto. Tá. Não é? Porque ele prevê a contribuição paga pela categoria. Sim, sim. Uma norma constitucional em vigor. E que vai continuar, porque não vejo razão para, através de uma emenda, alterar isto. Agora, doutor Almir, em acontecendo a tramitação, vamos já aqui fazer um exercício de futurologia, aprovação pelo Congresso, sanção pelo Poder Executivo, aí não caberia, digamos, uma ação do Supremo, um questionamento, ou haveria espaço para isso? Não vejo por quê. Quem teria legitimidade? O empregador? O empregador é suspeito. Tá. Não é isso? Sim, sim. Será que o empregador vai deixar público que ele é contra o movimento sindical, que ele quer reinar sozinho, que ele quer usar a classe trabalhadora como bem entender? O país precisa de um movimento sindical. Isto não é invenção minha, nem sua, nem nossa. Isto é algo que surge com a Revolução Industrial. Sim, sim. A primeira lei sindical brasileira foi de 1907. Como é que nós vamos ficar diante do mundo ou diante da OIT, não é? Pulverizando, acabando com esse movimento sindical, sacrificando o movimento sindical? Sacrificar o movimento sindical significa sacrificar a classe trabalhadora. Sim. Por quê? Qual é a razão? Não é? Então, eu creio que um projeto desse aprovado, não é? Levado ao governo, o governo não pode se colocar contra.